Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Provérbios. No capítulo 22, logo no início, nos versículos 1 e 2, um contraste entre o pobre e o rico é apresentado. O que o rico tem de melhor é a riqueza, certo? Através da riqueza ele compra, negocia, mantém seus caprichos e fica despreocupado. Mas ele não se vê longe de sua riqueza, de modo que, se for preciso mentir, roubar para manter sua pompa, ele o fará. Mas o pobre, por não ter riquezas, zela por seu nome, a fim de conservar a sua riqueza, o seu próprio nome. Para manter seu bom nome, ele doa, auxilia, perde dinheiro, tempo e etc. E isso é o bem melhor e maior do homem. Ambos são criaturas de Deus. Nisto, eles são aproximados. Viva neste mundo, ainda que possua riquezas, de tal maneira que a vida seja mais importante que a comida, que a bebida ou que a roupa. Foque no bem eterno ou no valor eterno, isso que satisfaz o Criador. O versículo 3 instrui a ser prudente. Provém da sabedoria ser cauteloso, pensar antes de qualquer tomada de decisão. Ser prudente é comparado aqui com aquele que teme ao Senhor Deus, pois este tem uma característica singular, a humildade. Quem possui esta característica não sai por aí se vangloriando, não. Ele se porta com discrição e cuidado. Não convém a você ser conhecido como aquele ou aquela que não sabe o que faz. Ao cristão convém a discrição e o autocontrole. Portanto, fale, depois de estar certo em Deus de ser o melhor a ser feito ou falado. Nos versículos 4 e 5, temos dois caminhos. São dois caminhos. Um conduz a espinhos e perigos, outro conduz à vida, à honra e aos bens necessários. O caminho que conduz a perigos é o dos perversos. Este pode até parecer bom, mas o fim dele é destruição. Já o caminho do justo é um caminho simples e em humildade, mas o seu fim é glorioso, pois conduz à vida. O versículo 6 fala sobre a diligência no ensino. Educar nunca foi tarefa fácil, mas na realidade hoje está bem pior. Antes contávamos com vários fatores que contribuíam para a educação de nossos filhos, mas a perversão está cada vez maior. O conselho do sábio é verdadeiro. Somente ensinando os filhos é que serão bons seres humanos no futuro. A negligência nesta área tem causado muitos males e prejuízos, tanto para os cristãos quanto para a sociedade em geral. A formação do caráter da criança deve começar bem cedo, e em especial no lar. Por este motivo, não culpe a sociedade, a professora da escola dominical, o professor público. Não, é nossa responsabilidade como pais educar os nossos filhos. O versículo 7 fala sobre a quem pedir ajuda. Existem várias pessoas que desejam oprimir outras, e na maioria dos casos, os opressores são aqueles abastados financeiramente, e os oprimidos são os menos favorecidos financeiramente. O conselho do sábio é um alerta àquele que vai pedir emprestado, pois ficará sendo servo daquele que te emprestou. Em outras palavras, você vai ficar à mercê dele. Sabemos que em alguns momentos de nossas vidas precisamos de ajuda, mas quando for pedir a alguém uma ajuda, verifique quem é esta pessoa que vai te emprestar, pois se for um opressor, vai te humilhar na frente de muitos. Então, vigia, é melhor esperar em Deus. Nos versículos 8 e 9, ensina a lei da semeadura. Se existe neste mundo algo que tem uma funcionalidade prática e dinâmica, é a tal lei da semeadura. Se você planta um tipo de semente, você vai colher tal tipo de fruto. A semente é aquilo que você tem feito, e o fruto, aquilo que recebe por tal feito cometido. O injusto será recompensado com um fim desastroso, porém aquele que tem sido bondoso para com os menos favorecidos receberá a bênção do Senhor. Se tiver que lembrar de algo sobre a lei da semeadura, lembre a palavra que o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que diz: quem dá o crescimento é Deus.
Veja bem o que você está plantando. O versículo 10 ensina sobre a atitude. Desejar paz é importante, porém só o desejo não a trará. Perceber que não há paz no seu ambiente é importante, porém só isso não mudará nada. O apelo do sábio é que não adianta ter conhecimento sem uma atitude que provoque mudança. É preciso mudar. O versículo 11 fala sobre a vigilância do coração. Observe que o sábio cita algo que só Deus pode conhecer, o coração. Você conhece o seu coração e deve mantê-lo puro e assim pronunciar palavras agradáveis diante de Deus e de seu rei, porque além de Deus, você também se conhece. Lembra da declaração do Senhor Jesus: os limpos de coração, esses verão a Deus. Os versículos 12 e 13 falam sobre as intenções. Deus tem um propósito com o que é certo e leal. Pensar em agradá-lo é pensar em caminhar no caminho reto e honesto. Tanto o desleal quanto o preguiçoso são idênticos, pois agem com um compromisso de realidades egoístas e orgulhosas. Não adianta ter aparência diante de Deus. Ele conhece o que está no íntimo do seu ser. Sejamos verdadeiros e sinceros diante de quem tudo vê. O versículo 14 ensina a não brincar com Deus. Deus está sempre e constantemente contemplando os seres humanos. Não adianta alguém pensar que pode livremente provocar a ira de Deus e ficar impune. Deus trará vingança. Sim, ele tem vários meios para trazer vingança, e um deles é usar a mulher imoral para acabar com a reputação do insensato que quer enganar a Deus. O versículo 15 trata da disciplina na criança novamente. Observe esse texto. A criança tem um coração inclinado para o mal, insensatez. Em outras palavras, se deixar a criança por si só, ela vai ser uma pessoa insensata, sem senso do que é certo, pois está condicionada para o erro. A correção pela vara é o único meio pelo qual trará melhoras a ela. Se ler um texto deste em uma palestra familiar, vai dar o que falar, mas é uma realidade. Não deixe de corrigir seu filho ou instruir seu parente sobre esta necessidade. O versículo 16 ensina que o certo é beneficiar outros. Viver em função de si mesmo é um grande e grave problema, pois não cumprir o propósito pelo qual viemos a este mundo traz grandes problemas. Tanto aquele que explora o pobre quanto o que bajula o rico para fins próprios serão recompensados com a pobreza. Nos versículos 17 ao 21, encontramos a importância do conselho. Dizem que, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas isso também não é um conselho? Bom, sempre haverá os que não concordam com instruções, mas somente aqueles que a recebem com amor e carinho serão considerados sábios. Por esse motivo, o sábio exalta o conhecimento e o ensino. O saber, o conhecer são importantes, mas o melhor é praticar o que conhecemos, pois a sabedoria só é conhecida por seus filhos, disse Jesus. Arranque a admiração. Tenha sempre uma palavra inspirada por Deus para falar com os demais, palavra esta vinda de uma vida de meditação nos conselhos divinos. Os versículos 22 e 23 falam sobre o respeito aos menos favorecidos. Tem muita gente explorando os menos favorecidos financeiramente, ou até mesmo os menos favorecidos intelectualmente. Mas fica aqui um alerta do sábio. Cuidado, pois Deus tem cuidado dessas pessoas. Deus vai retribuir a cada um que abusou de seu semelhante por se achar superior a ele. Os versículos 24 e 25 alertam sobre suas amizades. Ninguém é tão maduro que não esteja vulnerável à mudança. Sempre mudamos. Hoje gosto, amanhã não. Hoje quero, amanhã não. E assim vamos. Haverá sempre alguns motivos para deixarmos de gostar de algo. Por isso, a orientação do sábio é para não andarmos com pessoas de má influência. Quem anda com pessoas briguentas ou iracundas corre o risco de ser igual ou ainda se meter em intrigas. Os versículos 26 e 27 falam sobre a ajuda prudente. Tem pessoas que querem ser tão agradáveis que, mesmo sem poder ajudar, fazem loucuras só para não dizer não. E por esse motivo, acabam em situações constrangedoras. Quantos fizeram empréstimos para ajudar outros, deram bens e muitas outras coisas? O perigo que o sábio expressa
É sobre a impossibilidade de pessoa assumir o compromisso e você acabar na pior. Lembro-me da palavra do sábio em outro lugar. O que chegar em suas mãos para fazer, faça conforme a sua força. Analise se pode ajudar e só assim ajude. Não se complique para ajudar outro. Você e sua família poderá sofrer grande prejuízo. O versículo 28 fala sobre respeitar as conquistas passadas. Existe uma facilidade muito comum ao ser humano de não considerar os valores das conquistas de seus antepassados, mas isto é um erro gravíssimo. O mundo atual está vivendo uma degeneração moral por causa da violação desse princípio. Deixaram de seguir os princípios básicos e querem ignorar toda a conquista anterior. Ai de nós, se não fossem os antigos. Deles herdamos muitos valores na ciência, na educação, na medicina e, o melhor, na vida espiritual. Devemos considerar com carinho cada marco deixado por eles. Isso também vale de uma forma prática na honra aos nossos pais. Não podemos desprezar o que eles fizeram por nós até aqui. O versículo 29 ensina o poder da dedicação. É muito comum pessoas dedicadas serem valorizadas no que realizam, e este provérbio levanta esta importância. A menção de que a competência eleva o trabalhador ao posto mais brilhante do reino traz esta ênfase. A regra para nós, como servos de Deus, é aquela deixada por João, o apóstolo. Devemos servir aos homens como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Como você está servindo ao seu Deus no trabalho entre os homens? Me responda. Não precisa me responder. Pense e responda para si mesmo. Entrando no capítulo 23, nos versículos de 1 ao 3, falando sobre a prudência. Duas orientações necessárias para uma atitude correta diante de uma autoridade. Primeiro, deve controlar seu possível descontrole. Segundo, controle seu desejo e ambição das coisas que estejam diante de seus olhos. Assim você será tido como uma pessoa prudente e bem vista. Nos versículos 4 e 5, fala sobre ser equilibrado. Se tem algo que consegue dominar o homem é o tal dinheiro e as riquezas. Muitos perdem amizades, parentes e até se isolam para conseguir suas pérolas perecíveis. O sábio não critica quem deseja melhorar de vida, mas sim aquele que não consegue dominar seus desejos e dizer para si mesmo quando deve parar. É para estes que ele adverte que essa riqueza vem, porém vai como um raio. Nos versículos 6 a 8, orienta sobre se esquivar dos mesquinhos. Pessoas que amam mais o que têm do que as pessoas são consideradas mesquinhas, pois tudo o que oferece é só para dizer que é bom. Mas é verdade que não gosta de ser altruísta, não compartilha nada de seus bens ou alimentos sem algum tipo de interesse pessoal. A fama dessa pessoa é conhecida longe, é chamada de mão de vaca, mão fechada, etc. O sábio orienta a não aceitar nada dessas pessoas, pois não dão com prazer. É capaz até de fazer mal à sua saúde se for alimento, e ainda poderá até vomitar esse alimento. O versículo 9 fala sobre aconselhar somente aqueles que recebem o conselho. Tem muitas pessoas que estão tão certos em si mesmos que não conseguem ouvir conselhos de quem quer que seja. Ainda que sábios conselheiros lhe tragam instruções, eles não ouvirão. O orgulho e a prepotência são sua companhia constante. É bem verdade que às vezes queremos ajudar alguém que amamos e assim aconselhamos, orientamos, avisamos, mas não temos sucesso, não é verdade? Com essas pessoas devemos agir da seguinte forma: aconselhar um pouco, orar um pouco, aconselhar mais um pouco e orar mais um pouco, até que o Senhor Deus opere um milagre, fazendo com que o nosso conselho ou o seu conselho prevaleça sobre a teimosia dessa pessoa. Nos versículos 10 e 11, novamente fala sobre o cuidado com os menos favorecidos. A prática de desconsiderar o fraco e necessitado é muito comum entre os homens, pois, infelizmente, ser indefeso é uma desvantagem significativa. Porém, o sábio deixa claro que existe um resgatador que não deixará impune aqueles que agirem contra esses desfavorecidos. Tudo indica que é Deus. Uma característica singular do servo de Deus é auxiliar os menos favorecidos, pois as Escrituras declaram: a verdadeira religião é socorrer aos órfãos e aos necessitados. Está na Epístola de Tiago, capítulo 1, e versículo 27. Nos versículos 12 ao 14, falam sobre o ensino eficaz.
Existem muitos que se dedicam ao estudo e ao ensino, porém não se importam se de fato seus ensinos estão tendo o efeito esperado. Quem ensina deve observar aquele que está sendo ensinado e aplicar as disciplinas necessárias para o bom aprendizado. É isto que significa não desprezar a vara. Nos versículos 15 ao 18, a capacidade de aprender a palavra traz ótimos frutos, pois direcionam ao caminho certo. Além de proporcionar ao portador desta aprendizagem uma vida solidificada e livre de seguir o erro, trazendo consigo a certeza da recompensa divina. Se estiver nesse exato momento sendo tentado a realizar o mal, pense como um verdadeiro sábio. Lembre que Deus vai recompensar tanto os certos como os que andam em caminhos errados. Qual a recompensa que você deseja receber? Nos versículos 19 ao 21, ensina a observar a moderação. O exagero é sempre prejudicial. Comer demais é prejudicial. Dormir demais é prejudicial. Ficar sem trabalhar é prejudicial. Beber água demais é prejudicial. Enfim, tudo que fazemos demais é prejudicial. O que nos resta? Seguirmos a moderação. Seja moderado, principalmente nas suas responsabilidades pessoais. O sábio orienta a não seguirmos atitudes que levam ao fracasso e à pobreza. Não trabalhar e ainda comer demais, aí é demais. Nos versículos 22 ao 25, fala sobre o dever de honrar os pais físicos e os pais espirituais. De uma forma muito carinhosa e empolgante, o sábio conclama o aprendiz para uma íntima ligação de responsabilidade com o ensino recebido. Andar de forma sábia é valorizar os que dedicaram tempo e esforços para trazer conhecimento. Nos versículos 26 ao 28, ensina sobre a bênção de ouvir bem. O sábio orienta de forma bem cautelosa sobre a certeza de haver grande perigo na falta de prudência e vigilância na vida sentimental amorosa. Sim, é preciso estar sempre alerta e pronto a dizer não a qualquer tipo de sedução extraconjugal. Assim obterás vitória, evitando cair no laço da infidelidade. Este alerta é atual e oportuno, pois muitos têm abandonado a vida conjugal e optando por prazeres não autorizados por Deus. Evite sofrimentos, siga a infidelidade, ame seu cônjuge até o fim. Nos versículos 29 ao 35, pessoas que são amarguradas, tristes e sem esperança são as que iniciam uma prática de beber constante e sem controle. O sábio está se referindo ao vinho nestes versos, pois era a bebida mais cobiçada e conhecida na época. Ele afirma que ela, a bebida, deixará a pessoa sem controle de si mesmo, necessitando se embriagar constantemente. É um vício devastador. Por este motivo, é melhor não iniciar, pois basta o início de algo para que se possa alcançar o fim. O conselho é não desejar subterfúgios para esquecer os problemas e situações conflitantes, mas sim esperar em Deus, confiante em seu amor e benevolência. Se encha do Espírito Santo e não do álcool. Entrando no capítulo 24, o último de nossa meditação de hoje, nos versículos 1 e 2, o sábio inicia ensinando a escolher boas companhias. De forma clara, o sábio aconselha a abandonar a companhia dos homens maus, pois eles não só fazem o que é errado, eles pensam em fazer o que é errado. E esses pensamentos são a causa de eles agirem e praticarem o que é mal. Em outras palavras, eles sempre farão o que é errado, até que tenham novos pensamentos. Nos versículos 3 ao 7, ensina a desejar a sabedoria sempre. Na construção de toda e qualquer vida, que recebe a representação de uma casa neste verso, a sabedoria é o ponto principal. Ela fará com que a vida se estabeleça e fique firme. E além de firmar, a vida será regada por suprimento dos mais básicos aos mais sofisticados. Sua vida em todas as áreas será bem-sucedida, pois a sabedoria será sua firme resolução. Nas lutas diárias saberá onde consultar, pois somente o tolo não sabe da utilidade da sabedoria. Por este motivo, não abandone a sabedoria e o conhecimento. É bem notável que a vida onde a sabedoria reside, há temor de Deus e, consequentemente, uma paz inegável e visível ali. Seja possuidor dessa paz que vem por conhecer a Deus em temor e viva o impacto de ser uma luz em meio às trevas. Nos versículos 8 e 9,
falam sobre as marcas que deixamos. As marcas de nosso comportamento ficam registradas ao longo de nosso caminho. Nossa trajetória pode ser marcada por um bom ou mau comportamento. Ninguém esquece seus erros, nem você. Não é verdade? Então, veja bem como tem sido seu posicionamento diante das pessoas e das questões da vida. Ser um criador de problemas ou um insensato colherá o desprezo de todos. Seja prudente nas suas palavras. Pense sempre em como gostaria de ser tratado e assim faça a outros. Esse é um princípio cristão. O versículo 10 fala sobre se manter forte na hora certa. Existem momentos que a fraqueza e a fragilidade pouco importam, pois são momentos onde tudo está do nosso lado. As coisas estão nos favorecendo. São como a primavera, tudo é flores. Porém, há aqueles momentos onde as coisas estão parecendo uma onda de crise que vem para nos sucumbir. Tudo parece estar querendo nossa derrota. São nesses dias tenebrosos que você deve mostrar força. Naquele primeiro momento que narrei acima, tanto faz se tiver força ou não, mas agora é uma questão de sobrevivência. Se você for fraco no momento de dificuldades, sua fraqueza será a sua derrota. Faça o seguinte: quando sentir que tudo está contra você ou contra seus sonhos, não é o momento de fraquejar, é momento de se fortalecer e entender que vai passar. Logo, este momento passa. Você pode vencer. Na verdade, você precisa vencer. Então, seja forte. Os versículos 11 e 12 ensinam a ser ativo no auxílio ao necessitado. Deus, que tudo contempla, sabe e conhece todas as pessoas, assim como todas as situações adversas que cada um tem passado. Não adianta tentar se declarar inocente diante de um necessitado, aquele que de fato é. Se você poderia ter o auxiliado e não o fez. O sábio deixa claro que você não será poupado diante desse Deus justo, pois ele bem conhece a realidade de cada um. Viver diante de Deus em sinceridade é tudo o que exige nesse provérbio. Não tente fingir ou enganar ao Senhor Deus. Se pode ajudar, ajude, pois diante de Deus tudo é conhecido. Os versículos 13 e 14 falam sobre o total cuidado de si mesmo. Não adianta pensar em cuidar muito bem de seu corpo, exercitando, alimentando e sendo tão zeloso dele que esqueça da sua alma. O nosso ser por completo deve ser cuidado e alimentado, pois seu propósito maior não deve ser tão voltado para algo que durará tão pouco como o corpo. Cultive muito mais a sabedoria, pois ela vai te tornar melhor como ser humano do que só cuidar do seu corpo. Nos versículos 15 ao 18, fala sobre o não condenar um justo em fraqueza momentânea. Ainda que vejas um justo cair, não o despreze por sua queda. Ele é justo e só incorreu em um erro. Deus o levantará e você ficará envergonhado. E também não zombe de seu inimigo se ele cometer um erro, pois o Deus que cuida dele para você não concorda com tal atitude. E não mais o retribuirá a ira que ele lhe causou, porque você já agiu, humilhando, quando ele zombou. Sabe qual é o certo? Fique em silêncio em ambos os casos. Não despreze o justo quando cair, e nem zombe de seu inimigo. Esperar e confiar em Deus é tudo o que precisa fazer. Nos versículos 19 e 20 fala sobre ter calma ao considerar um ímpio bem-sucedido. Dar atenção demasiada à vida dos homens maus é ser tão tolo quanto esperar no dia 25 de dezembro que o tal velhinho de trenó chamado Papai Noel encha a sacola deixada na janela de presentes. Não te atente para aquilo que vai passar, pois o brilho dos perversos não brilhará para sempre. Se tem um hábito de ser curioso com a vida de outros, então preste atenção na vida dos que de fato servem a Deus verdadeiramente, como afirmou o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores. Filipenses capítulo 3 e versículo 17. Os versículos 21 e 22 falam novamente sobre a importância das boas práticas. Viver uma vida de rebeldia e insensatez é assumir uma sentença de condenação futura e certeira. O sábio instrui sobre a justiça humana e a divina, pois ambas são vingadoras do mal.
Ainda que você tenha conhecimento de como virá a justiça humana diante de um erro, contudo não saberá como virá a divina. Viver piedosamente é um requisito básico para um futuro de júbilo e um julgamento de boas retribuições ao invés de condenação. O que você prefere? Viva em Deus. Assim, quando estiveres de frente a Ele, serás reconhecido e recebido em gozo sem fim. Nos versículos 23 ao 25, fala sobre reconhecer o verdadeiro juiz. Ainda que você seja chamado a julgar um caso ou uma situação na vida cotidiana, não pode esquecer que ao fim de todas as coisas será julgado por aquele que tem conhecimento de todas as coisas. Ele conhece seu coração e suas intenções. Condenar alguém por motivos particulares e pessoais trará sobre você uma justa condenação no grande dia. Este provérbio é um sinal de alerta que se acende para todos nós, pois a todo momento somos conduzidos a dar um parecer sobre alguém ou sobre algo. Então, fica o alerta, seja justo. O versículo 26 ensina sobre como ser um verdadeiro amigo. A popularidade defendida modernamente como a verdadeira amizade passa longe de ser aquela que preza por honestidade. O que mais faz bons amigos atualmente é a postura contrária, de fazer ao amigo aquilo que mais o agrada, evitando pronunciar palavras que ofendem, ainda que sejam essas verdadeiras. Mas o pronunciar palavras de honestidade, segundo o sábio, é como oferecer ao outro um gesto tão nobre quanto um beijo de amizade. Sabe aquele seu amigo ou amiga que necessita urgente que fale da necessidade da salvação, mas você, para não o ofender ou perder a amizade, não comenta isso? Sim, hoje é o dia de você dar o verdadeiro beijo da amizade nessa pessoa, a honestidade. Havendo oportunidade, fale, insista, persista, anuncie a ele ou a ela o que você sabe ser o mais urgente, a salvação. O versículo 27 ensina a prudência nos eventos da vida. Toda boa obra ou bom projeto inicia-se numa boa medida de preparação, sem uma análise precisa, onde pense em detalhes como o que vai precisar para a construção, o que vai precisar para a manutenção, o que vai precisar para a conclusão da sua obra ou do seu projeto, ele será uma negação. Então, o melhor a fazer é ter o pé no chão hoje para a realidade de vou ocorrer amanhã. Nos versículos 28 e 29 é ensinado a importância de ser sempre verdadeiro. Vingar não é uma boa atitude, quanto mais usar da mentira para realizar uma vingança. Ainda que tenhas oportunidade de vingar de seu próximo, utilizando da mentira, sem que seja censurado por isto, não o faça. Seu testemunho deve ser sempre apoiado pela verdade. Não use da mentira para se sobressair. Esqueça por este momento da desavença e fale a verdade. Mentir não será uma atitude sábia, ainda que seja contra o seu inimigo. Nos versículos 30 ao 34, encontramos novamente o perigo da preguiça. A falta de zelo e cuidado por aquilo que possui é tão ruim que, de fato, o caminho mais provável é a destruição. O preguiçoso sempre encontra razões nele mesmo para não fazer o que é preciso. O sábio aqui expõe muitas das razões que faz com que o preguiçoso não realize seus afazeres, a saber, o sono, o cansaço sem sentido, os braços cruzados e etc. O futuro inevitável desse relapso cidadão é a pobreza. Aqui concluímos a meditação de hoje e posso deixar como reflexão que em nenhuma das áreas, seja espiritual, seja física, não devemos nos acomodar e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Devemos seguir adiante, lutando, trabalhando. Ainda que não consigamos o resultado que desejávamos, devemos ter conhecimento que o fruto de nossas mãos virá repleto de bênçãos do Senhor. Deus nos abençoe e que possamos seguir firmemente aos passos de nosso grande Cristo, Jesus. Tenha uma excelente meditação e até amanhã, querendo Deus.